Eu sou o Rafa Dias, eu tenho quase 20 anos de carreira em tecnologia, sou carioca, especialista do .NET e Azure, também sou professor e baterista. Comigo está aqui meu amigo Michael Oliveira. Fala, pessoal. Boa tarde. Bom, eu sou o Michael, muito prazer, eu estou aqui na VinuCode tem quase 2 anos, eu sou pai do Christian, esposo da Dirce, estou falando aqui de Blumenau, Santa Catarina, sou nerd, sou gamer, tenho sotaque do pessoal do Sul, mas eu sou paulista, né? Estou aqui em Santa Catarina, Blumenau, tem 15 anos, então uma semana em uma cidade eu já adoto o sotaque, aqui eu já adotei depois de 15 anos a full. Prazer estar falando com vocês aqui, tá? Legal, gente. Nossa história começa numa sexta-feira, 9h30 da manhã. Recebeu uma ligação de um diretor que é tudo que um profissional de tecnologia não quer receber numa sexta-feira. A frase deu problema. Era quase isso, né, Rafa? Tinha um palavrão no meio, mas a gente não vai dizer aqui qual era, mas era essa a ideia, né? Era essa a ideia. Obrigado, Michael. Eu me controlei para não falar isso. Eu sou carioca. A maior cidade, uma das 5 maiores cidades do mundo, a maior do Brasil, uma secretaria de educação, tinha provas online, provas em tablets e provas em computadores a partir de uma aplicação feita. Essa aplicação, ela tinha o objetivo de 396 mil alunos simultâneos. Para isso, ela precisaria de uma média de 7.300 requisições por segundo. 40 questões, a 40 opções de resposta, durante a jornada do usuário na prova, dariam 2.400 requisições por prova, por aluno. Então, são 79 milhões de requisições em 3 horas, o que dá aproximadamente 7.300 requisições por segundo, mas em produção só atendia a 40 requisições por segundo. Tínhamos problemas. Tínhamos uma imprensa na frente da prefeitura cobrando o prefeito, porque era uma prova para a rede e era um fracasso. Tínhamos alunos tristes e pais revoltados que não conseguiam fazer prova durante um período de pandemia. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia, assim como essa nuvem de palavras, mas nós vamos além. Nós vamos falar sobre crise, nós vamos falar sobre gestão, nós vamos falar sobre pressão, nós vamos falar sobre negócio. E para isso, nós queremos dividir esse trabalho em 4 momentos da nossa história. Um período das trevas, que foi após a queda de Roma, o Renascimento, que foi o despertar cultural da Europa, o Iluminismo, que fomentou a revolução e a modernidade, e, por fim, o Império, que impulsionou a industrialização e o nacionalismo. Bom, como não pode ser diferente disso, a gente tem que começar das trevas. Se você tiver medo de mudar algo, é claramente mal estruturado. Nós precisávamos mudar aquele projeto. E, para ser bem sincero, ele não estava mal estruturado. A gente não precisava ter medo. A gente precisava fazer. A gente precisava executar. E precisávamos entender qual era a solução necessária. Na primeira semana, nós ainda tínhamos 40 transações por segundo. É o momento zero da nossa história. Nosso primeiro desafio era retornar para a imprensa com, no máximo, 2 horas, um plano de correção definitivo. Nós tínhamos que instrumentalizar a aplicação, identificar os gargalos de alto nível,
criar uma sala de guerra com o time de desenvolvimento, desenhar um plano de ação com ações curto, médio e longo prazo e criar indicadores. Por exemplo, para taxas de erro e transações por segundo, que, por exemplo, não tinham. Nós sabíamos a transação por segundo porque fomos descobrir, fomos buscar. Nosso segundo desafio nessa primeira semana era permitir que os alunos fizessem provas sem maiores problemas. Os problemas existiam, mas eles precisavam ser contornados de alguma forma agora. Então, por exemplo, a aplicação da prova passou a ser feita por grupos, e não todo mundo. Por exemplo, só o sexto ano faz a prova. Eu deixo de ter 395 alunos e vou chutar, 10 mil alunos. Ao invés de eu ter 20 pods num K8S, eu precisava ter 60, porque não tinha réplica suficiente. Eu precisava iniciar as correções dos bugs que impediam os alunos a fazer a prova. Porque eu tenho bug com muita requisição e dedo nervoso gerando mais requisição e requisições, jornadas do usuário incompletas por questões de bug que faziam iniciar de novo para ter mais requisições. Então, uma coisa impactava na outra. Precisamos criar índices em tabelas específicas que eram muito usadas e não foram dados a devida atenção para elas. Iniciamos a refatoração das 30 maiores consultas, as mais ofensoras. Não maiores, mas as mais ofensoras desse projeto. E diminuímos o tamanho da imagem das provas. Imaginem que tinha imagem de 15 e 20 megas para ser redimensionada num tablet e virar isso daqui. Agora imagina 15 e 20 megas trafegando para 396 mil alunos de uma rede on-premise. Claro que ia ter um gargalo. Então, esse foi um primeiro trabalho. Com a instrumentalização da aplicação, com o Application Insights, a gente passou a ter uma visão mais clara do que estava acontecendo, gargalos em ligações, quantidade de requisições falhadas, tempo de resposta do servidor, tempo médio de disponibilidade de cada pod, da aplicação no geral, exceção por dependência, por exemplo, de banco de dados, tempo de processamento médio do CPU, carga de memória utilizada, porque nada disso existia. A gente precisava instrumentalizar. Eu costumo dizer que observabilidade é a mesma coisa que você criar tubarão num aquário e você não limpar o aquário para saber o que tem lá dentro. A água é turva, se der problema, você vai ter que entrar no aquário, sem saber o que tem lá, além de 2 tubarões para comer a sua perna. Isso aqui é mais um pouco do Application Insights, onde a gente tem a quantidade de requisição, a duração das requisições médias, as falhas das requisições, as chamadas de dependência, o rate das chamadas de dependência, principalmente as falhas das chamadas de dependência. O APM, que foi uma coisa muito importante para a gente entender o que estava acontecendo a nível de endpoint. Quantas requisições cada um dos meus endpoints estão levando e qual o tempo médio de resposta dos meus endpoints? A sua aplicação nativamente não vai te dar isso. Você precisa de uma instrumentalização para isso. Você precisa de um APM. E a partir disso, você consegue entender o passo a passo do seu gargalo. Você consegue entender a nível de query. Qual a query que está demorando mais? Eu vou trabalhar nessa query que está levando 1 segundo ou eu vou trabalhar nessa query que está levando 50 segundos? Eu vou trabalhar nas duas. Claro, 1 segundo não é um bom tempo também. Mas eu vou trabalhar primeiro na de 50 segundos. Porque ela é mais custosa para mim. Isso, o APM dá
um detalhamento muito legal. Bom, chegamos na terceira semana. Nós tínhamos um desafio de aumentar os alunos executando simultaneamente para melhorar esse grupo. E, para isso, a gente começou a lidar com o cache de uma forma melhor. O cache não estava com todo o seu potencial. Muitas consultas ainda no banco, que não precisavam. Eu podia levar muita coisa para cache. O cache poderia ser esquentado no início. Eu não precisava de cache sendo esquentado sob demanda. Minha aplicação sobe, eu sei que vai ter uma prova agora, eu posso rodar um processo que vai esquentar meu cache e colocar todas as perguntas ali. Eu não dependo de uma query no banco de dados, fazendo joins imensos em cada requisição. Imagina que se eu tenho 30 alunos em cada sala de aula, e, sei lá, 3 salas de aula por escola, 5.000 escolas, eu tenho um número gigantesco de alunos fazendo a requisição, a mesma query que não é necessário. Isso pode virar cache. Precisava ser refatorado também os códigos, evitando gasto de I/O. Você pega a informação, serializa ela na aplicação e serializa ela de volta para enviar. Será que é necessário? Muita coisa teve que ser trabalhada ali, por exemplo, o dimensionamento de imagem. Precisava ser dimensionado naquele momento? Isso não deveria ter sido dimensionado antes? Você reduz esse processamento. Uma coisa que ajudou muito a gente nesse processo foi a materialização de consultas e envios para questões, consultas mais repetitivas, mas que não eram cacheáveis para granularidade, pudessem ser materializadas. Porque entenda que aqui 50 milissegundos importa. Quando você tem um objetivo de 15.000 requisições, 50 milissegundos importa. A gente precisava tornar as APIs com respostas assíncronas e aguardar somente o estritamente necessário. Pensa comigo, o aluno enviou uma resposta e ele está indo para uma outra pergunta. É uma questão de negócio aqui. O aluno precisa realmente saber que a gente gravou isso no banco? O aluno não precisa disso. O aluno só quer saber a próxima pergunta dele. Então, isso pode ser assíncrono, isso pode ir para um RabbitMQ, que vai ter um outro worker que vai escutar isso e aí sim gravar no banco. Para o aluno, é só um ok, recebendo a sua requisição, vá para a próxima questão. Tínhamos também uma necessidade de comunicar a evolução dos trabalhos a cada 4 horas. Por quê? Porque você tinha um cliente pressionando a empresa, você tinha a empresa preocupada e você tinha a empresa pressionando o time de desenvolvimento. Então, a gente blinda esse time e faz um plano de comunicação evitando paralisar o time. Não é o time que vai responder, não é o desenvolvedor que vai responder isso. Ele está focado no que foi levantado e o que precisa ser corrigido. Quem vai fazer esse plano é outra pessoa, um PO, um SM, no caso era a gente, no caso o arquiteto que estava fazendo esse trabalho, comunicar a cada 4 horas qual eram as evoluções. Então, eu tinha quase que sprints de 4 horas, concorda? Eu não tinha sprints grandes, eu tinha sprints, tinha mini sprints, era um Kanban, no final das contas. O que saiu nessas 4 horas, o que está corrigido e quais foram os ganhos? Então, com isso, eu começava a ter indicadores de aumento da capacidade da aplicação. Se eu tenho essa query que levava 50 segundos travando meu processamento, se eu livro ela, eu tenho mais processamento entrando durante esses 50 segundos. Era um indicador extremamente preciso? Não, mas era um indicador que a gente estava conseguindo evoluir bastante. E aqui, Rafael, é importante dizer que a gente trabalhando sob pressão, e muita pressão, né? Porque a cada momento era rede social, a gente tinha problema direto com a prefeitura, porque a prefeitura tinha que dar
chegou momentos que a gente tinha que retornar o que a gente ia falar para que o prefeito falasse naquele momento, porque tinha moção de repúdio na Câmara de Vereadores, enfim. Era realmente algo escalado a níveis assim de você ir almoçar e assistir no jornal sobre aquela cena que estava acontecendo do sistema que você não conhecia e que você tinha que agir. Então, em uma semana, basicamente, quando a gente descobriu que a gente estava com uma transação, 40 transações por segundo de uma aplicação que deveria ter 7 mil transações, você se coloca num ponto muito difícil da tua carreira, onde você é pressionado a ter reações rápidas, né? Em 3 semanas, a gente, então, conseguiu uma evolução de sair de 40 para 1.200 transações por segundo, ou seja, 1.200 transações por segundo. A pergunta que eu faço é a seguinte: quantos sistemas a gente faz realmente de alta performance que precisa se atingir 1.200 transações por segundo? Se a gente for pensar em sistemas internos, de empresas que a gente trabalha, possivelmente nem todos os sistemas eles precisam esse número, mas a gente tinha que alcançar isso e muito mais. A gente tinha que realmente trabalhar na aplicação de alta performance. E na semana 3, com todas as alterações que a gente fez, a gente alcançou 3.000% de aumento da capacidade. E isso ainda era pouco. A gente precisava aumentar e muito mais. E como você faz isso sem conhecer a aplicação? Você tinha que agir exatamente com pontos, né, que o Application Insights, ou seja, que a instrumentalização da aplicação lá dava para você, e você conseguia em cima de cada um ponto. E outro ponto interessante, como você faz isso com uma equipe cansada? Com uma equipe que trabalhou muito para desenvolver aquilo, como você consegue entregar mais e melhor com uma equipe cansada, né? Ouvi aquela frase famosa, né? O esforço ele comove, né? Mas o resultado ele convence. Então a gente tinha que realmente entregar mais e melhor, e como a gente tinha que trabalhar com essa gestão, né? E a gente trabalhou com essa gestão exatamente assim, blindando o time para que o time conseguisse trabalhar de forma, fazer o que eles fazem melhor, mas realmente com uma efetividade de um trabalho, de uma assessoria técnica para poder a gente chegar nesse trabalho, que a gente está nas trevas ainda, né? A gente está no momento aqui que a gente aumentou 3.000%, mas a gente está vivendo trevas aqui, realmente um momento muito difícil, Rafael. Não, verdade. Foi um período de alta pressão, onde palavras colocadas erradas tinham um peso muito exponenciado. Então, até as palavras a serem colocadas, tanto para a diretoria quanto para o cliente, naquele momento tinham que ser muito bem escolhidas, sob pressão a cada 4 horas. Bom, então nós temos aqui um exemplo, né, a Viu materializada, como a gente falou, que foi um trunfo que a gente tinha para dar uma resolvida. O Redis melhor trabalhado, né? Imagina que se eu tenho uma necessidade de fazer hit no banco o tempo todo para aquilo ali, eu não preciso fazer no banco, eu posso colocar no meu Redis. Seja sob demanda, seja esquentado, e isso é uma estratégia para cada coisa, para cada feature da aplicação, para cada endpoint, que tinha que ser discutida e tinha que ser analisada qual era o momento daquilo ali. Como eu comentei ali atrás, as provas eu já tinha, então eu poderia esquentar o cache. Mas algumas coisas, como a resposta do aluno, lá para o final da prova, onde ele tinha um resumo, talvez, isso eu não tinha como ter antes. Talvez não precisasse o cache, talvez fosse interessante aquele Word que ele escreveu no cache também. Tudo estratégia que cada coisa, cada endpoint que a gente ia passando, segundo os gargalos no APM, veja que todo o processo está ligado. Né? O APM, a instrumentalização, através do APM, mostrava os gargalos, que a gente pôde aproveitar com Redis, a gente pôde melhorar com as views materializadas, cada um no seu momento, com a sua estratégia específica. Até que a gente chega num período de renascimento, onde ainda não está bom, mas a gente tem alguma coisa. O time abraça
a nossa estratégia. O time, ainda que cansado, ele fala assim, não, peraí, é um renascimento e vai funcionar. Essa frase aqui, ela mostra bem esse momento para gente, sabe? Que grandes líderes são capazes de empoderar os outros e ajudá-los a alcançar o seu potencial. Como o Michael falou, o time estava cansado. Era um projeto grande, era um projeto que eles trabalharam muito tempo, era um projeto que era muito legal para eles. Eles deram o sangue ali, tinham o prazo tinha acordos para isso ser cumprido. E quando colocou em produção, quando foi a prova de fogo, eles foram apedrejados. Então eles estavam cansados. E todo esse trabalho que teve que ser feito de blindar o time, de não, peraí, vamos fazer junto, vamos ver junto, vamos ver o ponto e vírgula. Peraí que eu vou falar agora com diretoria. Então, esse trabalho foi muito importante para o time abraçar essa ideia e não se opor ao que a gente propunha naquele momento. Eles entenderam nesse renascimento que o time de arquitetura estava do lado deles, como um time, passando as mesmas dores, conhecendo muito menos o projeto que eles, e eu acho que isso aqui também cabe colocar que, por mais que a gente tivesse colhendo essas informações, quem viveu a dor do processo de desenvolver foi o time. Então, eles precisavam, de fato, ser consultados. Por que isso foi feito aqui assim? Não na intenção do dedo na cara de você fez errado, por que você fez assim errado? Não. Mas qual foi o objetivo de negócio que trouxe isso daqui? E guarda essa informação, que lá na frente eu vou falar, o Michael vai falar e eu volto a falar sobre isso. Guarda essa informação sobre os processos de negócio que o time conhecia. Bom, na quinta semana, já atingindo 9.200 transações por segundo, 767% a mais do que o último número, nós tínhamos o desafio de dobrar o número de alunos executando a prova. Para isso, a gente fez o melhor aproveitamento do CQRS existente. Lembra que eu comentei no início que a estrutura estava boa, não tinha por que ter medo, mas tinham recursos, como o CQRS, que não estava tão bem aproveitado. Precisava ser melhor aproveitado. A gente, então, começou a lidar com isso, colocando réplica de banco de dados, um banco de leitura, um banco de escrita, o CQRS fazendo esse trabalho, shards no banco para poder fazer essa divisão e ter um processamento melhor. Tunamos o banco de dados, então a gente precisava apertar o parafuso com um profissional de banco de dados, de fato, um profissional de Postgre. E aqui entra outra figura que foi extremamente importante nesse processo, foi esse DBA Postgres que entrou, para lidar nesse banco, lidar com esse banco e fazer muitas mágicas lá dentro. Esse cara, eu peço a licença de fazer esse parêntese quase como uma homenagem a ele, porque ele lidou com esse banco, lidou com esse processo com maestria, fazendo uma mágica ali em cima. E fizemos o primeiro teste de carga. Além de trocar o disco do servidor de banco de dados para um SSD a pedido desse DBA, a gente fez um primeiro teste de carga, onde evidencia esse número de 9.200 transações por segundo. Então, aqui, a gente já estabelece um primeiro bom resultado do renascimento. Bom, o nosso próximo desafio era continuar comunicando
a evolução dos trabalhos a cada 4 horas. Isso não passou. Isso não acabou. Ainda que no Renascimento continuava ali. A pressão não acabou. As provas não acabaram. Por mais que agora mais grupos de alunos pudessem entrar, tudo continuava. As comunicações eram necessárias, o prefeito continuava precisando receber reporte, a secretária de educação precisava continuar recebendo reporte, e a gente continuava trabalhando nisso. Esse aqui é o modelo, é um exemplo de CQRS. Você tem cômodes entrando, escrevendo na base de dados, e uma outra base de dados só para leitura, recebia essas informações. No caso do Postgres, isso foi feito através de WAL Files, onde uma outra aplicação estava lendo isso. E a grande vantagem... Na deixa aqui, Rafa, o importante é dizer aqui, pegando a deixa para você tomar uma água aí, o importante aqui é o seguinte... normalmente as aplicações, elas são normalmente, grande maioria das aplicações, elas são escritas como um monolito em uma simples base de dados. Se a gente for olhar grande percentual de aplicações que não nascem com microserviços, elas nascem nessa natureza, né? E você tem um I/O, que é basicamente quanto esse banco ele consegue responder a tantas requisições. Então, quando ele está retornando para você uma informação, ele já está gravando, enquanto ele está gravando, ele já está retornando outras informações. Vamos imaginar um cenário onde a gente tem 400 mil alunos fazendo requisições a todo tempo, muitas vezes desnecessárias no banco de dados, muitas vezes, antes de chegar no banco de dados, a gente tinha uma camada mais rápida, que a gente chama de cache, onde as informações eram colocadas, dando fôlego para o banco de dados, né, dando fôlego, e uma outra estratégia é usar um pattern, que é exatamente o CQRS, onde a gente pega essa base de dados, a gente quebra ela em duas, uma cópia da outra, e a gente basicamente coloca todo o recurso daquele servidor para simplesmente escrever mensagem e um outro servidor com todos os recursos de memória e CPU basicamente para ler as mensagens. Então a gente divide a aplicação e elas são sincronizadas também. Então a gente dobra a potência da capacidade de desenvolvimento. Essa é uma das vantagens de usar o CQRS, que a gente diminui a carga, entre outros benefícios, claro, a gente diminui a carga aí do banco de dados também, tá? Esse aqui é o exemplo do sharding, onde a gente consegue quebrar o banco em cacos, em pedaços menores, onde eu consigo trabalhar com um processamento melhor nesses bancos, onde o gargalo de um shard não necessariamente afeta um outro shard. Né? A gente tem várias maneiras de fazer isso, mas o objetivo é que a gente consiga reduzir o gargalo e aumentar o processamento disso, da resposta desses bancos para a gente. Em outras palavras, se eu puder adicionar, Rafa, quando a gente fala de shards, imagina que a gente tem um espelho onde o espelho... Não, um quadro onde a gente tem informação desse quadro, a fotografia de todos nós que estamos aqui agora, ao vivo, assistindo essa apresentação. Então tem a fotinho de cada um. Então imagina que eu simplesmente deixo cair esse quadro, né? Ele quebra em cacos, é isso exatamente a tradução literal de shards, né? Eu quebro em cacos isso, e aí eu guardo esse caco em cima, dentro de cada uma dessas gavetas que são essas bases de dados, tá? Então, qual é a vantagem de eu fazer isso? Que eu ganho muito mais velocidade. Se eu quero o caco onde tem a fotinho ali do Marcelo, eu vou em determinada gaveta, então eu não tenho que percorrer todos os registros, independente de qual algoritmo que eu use, eu vou muito mais rápido aquela informação. Isso, trabalhando isso com o Redis, por exemplo, que todos os bancos de dados, a maioria dos bancos de dados tem aplicação para shards e réplicas, né, que é basicamente você quebrar informações de formas lógicas e acelerar demais o desenvolvimento. A gente utilizou isso, então a aplicação ela não tinha shards, ela não tinha réplicas, e a gente utilizou para que a gente conseguisse dar mais velocidade a um banco de dados já tunado.
Como que a gente alcança e aumenta a velocidade para a gente chegar em 15 mil? 15 mil não era o objetivo, a gente chegou em 15.200 requisições por segundo por acaso, né? Porque a gente estava evoluindo e a aplicação evoluiu depois quando a gente não estava mais cuidando da aplicação. Então a aplicação basicamente ela chegou no platô, mas ela podia evoluir muito mais se a gente tunasse mais. Então shards, eu vi alguém colocando aí um coraçãozinho para shards, realmente é uma estratégia inteligente. Quando você tem a tua aplicação e você quer aumentar a performance do teu banco de dados e dar uma experiência para o usuário ainda melhor, você usa de shards. Shards, isso pode ser aplicado tanto no MongoDB, no SQL Server, no Oracle, isso pode ser aplicado em vários sabores de bancos de dados e sempre com um benefício absurdo, né? Inclusive, a gente usa muito essas questões para quando a gente vai entrevistar arquitetos de solução, arquitetos de software, porque shards é uma prática muito utilizada no mercado também, né, Rafa? Isso aí. Bom, essa é a forma, né, que a gente fez o teste de carga. É um exemplo do Grafana mostrando esse teste de carga para poder comprovar. O teste de carga não vai ajudar a subir as requisições, mas ele comprova o trabalho que foi feito e nos mostra os próximos gargalos para que isso não aconteça com o usuário, né? Então foi utilizada a ferramenta K6, o InfluxDB e o Grafana. Vale adiantar o assunto que quando nós atingimos 15 mil requisições por segundo, o Influx não aguentou. E ele caiu, mas a aplicação continuava lá, recebendo as requisições, e a gente pegou essa informação pelo ingress da aplicação. Aqui é importante, Rafa, colocar por que a gente usou o K6, né? Bom, existe, se você for olhar para load test e tudo mais, vem, eu acho que em mente de todo mundo que trabalha com desenvolvimento, o JMeter. O JMeter é ótimo, ele foi importante na história, mas é absurdo como o K6. K6.io, dá uma olhadinha depois, está dentro do grupo do Grafana. Ele é rápido e performático, tá? Basicamente, você escreve as suas consultas em JavaScript puro, tá? E faz as importações, muito simples, e basicamente ele te dá um dashboard, que é a próxima tela. Rafa, mostra pra gente, por favor, que dá as métricas, basicamente, do script que você rodou, quantas requisições ele fez por segundo. O que a gente fez? Para a gente conseguir alcançar o volume de 15 mil requisições, claro que não foi no meu computador, o computador do Rafa, ou 2, 3 computadores. A gente utilizou Kubernetes para fazer isso. Em cada Kubernetes, a gente utilizou, em cada instância, a gente utilizou 70 pods, e a gente tinha 170 instâncias dentro do Kubernetes para rodar. Então, a gente, para vocês terem uma ideia, a gente teve que pedir autorização na época na Azure para a Microsoft, porque a gente ia bombardear um determinado local, bombardear de requisições de determinado local, para que não derrubasse a nossa infraestrutura. E, além disso, a gente precisou subir mais de que 100 máquinas no cluster. Então, a gente teve que pedir liberação para poder fazer isso. Então, quando a gente colocou para rodar, a infraestrutura da prefeitura, basicamente, a gente derrubou a infraestrutura da aplicação da prefeitura, porque a gente bateu tanto na entrada, na porta de entrada, no ingress, que a gente derrubou tudo que havia lá dentro, e a gente fez isso via cloud com a anuência da Azure, porque era um teste de carga. E a gente só conseguia fazer isso junto com o K6. Então, essa foi a vantagem de usar o K6 e não o JMeter, porque ele é muito mais performático, ele consome menos memória. A gente sobe ele dentro de um Docker, e dentro desse Docker a gente coloca ele numa instância de um pod lá dentro do Kubernetes. E do Kubernetes a gente coloca 100 máquinas e aumenta essas instâncias. Então, foi assim, faraônico o teste que a gente fez para a gente conseguir chegar nos 15 mil requisições, né? Não foi exatamente olhando isso, porque as requisições que a gente precisava eram 7 mil. E a gente alcançou 15 mil requisições e 200 requisições, batendo direto no Ingress e a gente vendo lá. Ah, Michael, isso foi de madrugada? Foi porque a gente derrubou o servidor, toda a infraestrutura da aplicação, né? Mas, basicamente, eu recomendo bastante o K6.io para testes de load test, teste de performance, e aqui estão alguns requisitos que ele te mostra aí, recomendo bastante vocês brincarem com ele, tá? Vai lá, Rafa. É uma ferramenta muito legal. Você sobe ela de forma fácil, faz um Dockerfile e quando você manda replicar, ele vai começar a bater contra o alvo e é só parar e ter todo o resultado no Grafana já através do Influx, porque você precisa juntar todas essas informações, né? Bom,
E chegamos agora no período do Iluminismo, onde, de fato, vê-se uma revolução e a modernidade. Detalhes importam, né? Vale a pena esperar para fazer direito. A pergunta que a gente faz é o seguinte: muitas vezes a gente tem uma aplicação qual a gente tem que fazer ela muito rápido, tem um time, mas detalhes eles importam. Eu vim de uma empresa e de experiências anteriores onde os detalhes sempre fizeram a diferença, porque o cliente ele nota o detalhe, né? E o detalhe muitas vezes é fazer a aplicação funcionar, mas a aplicação funcionar às vezes é trocar, simplesmente fazer pequenas mudanças. Eu, Rafael e muitos aqui que estão vendo que são arquitetos de software e têm essa missão no sistema, a gente sabe que os detalhes importam, principalmente quando a gente está trabalhando com aplicações de alta performance. E aqui, nesse caso, foi um caso desse, onde os detalhes, exatamente, fazer essa mudança, fazer aquela outra mudança, apertar um parafuso, subir os shards, aumentar os clusters, são pequenos detalhes que fizeram toda a diferença para a aplicação e fizeram aí a gente respirar e conseguir estar mostrando esse case para vocês mesmo depois da ligação do diretor às 9 horas da manhã de uma sexta-feira que levou aí o nosso final de semana embora, né? Bom, falando um pouco, então, do iluminismo, a gente tem o quinto desafio, que era basicamente todos os alunos do período realizando a prova simultaneamente. Esse não tinha mais paciência para poder trabalhar com alunos em grupo, quinto ano, sexto ano, quarto ano, não tinha mais, a gente tinha que dar uma resposta e trabalhar com isso. Então, o que a gente fez? A gente mudou a lógica de questões e prova. Aqui, embora seja um ponto pequeno, mas ele é super importante. Por quê? Basicamente, a gente tinha 78 milhões de requisições feitas na aplicação de forma desnecessária. O que é de forma desnecessária? Eu tenho uma aplicação que faz requisições para cada uma das questões. Então, eu fazia requisição, questão 1, um hit na API. Agora, a alternativa da questão, mais um hit na questão. Alternativa 2, mais um hit. Imagina isso para 400 mil alunos. A minha API caía. Então, a gente envelopou a prova, basicamente, zipou a prova e enviava isso através de um canal baixo, né? Então, a prova tinha 4 KB. E se eu tivesse que abrir um I/O, abrir uma conexão TCP/IP para poder ir lá e pegar só uma fração daquela mensagem, o handshake, todo o processo de rede, eu trafegava e aumentava a rede. Não fazia o menor sentido. Então a gente quebrou, mudou a lógica, foi isso que a gente diminuiu 18 milhões de requisições. A gente conseguiu cair 18 milhões de requisições num período de 3 horas para que a gente conseguisse trabalhar. Então, todas aquelas mudanças que a gente já fez, a gente conseguiu diminuir 18 milhões e ainda atingimos 13 mil requisições por segundo, que é basicamente aí já estava no iluminismo, a gente já estava realmente fazendo aplicação em alta performance. A gente usou de forma muito inteligente também o download em background, basicamente, em vez de fazer o download a todo momento, todo mundo, o tablet ocioso, ele basicamente baixava a prova em background, quando o aluno fosse fazer a prova, já tinha baixado, então eu consegui diminuir aí cerca de 78 milhões de aquisições simultaneamente, porque eu conseguia colocar isso em períodos do dia de menos tráfego. Então, basicamente, uma solução mais inteligente para a gente poder trabalhar, né? E a gente executou o terceiro teste de carga. Aqui o teste de carga, a gente sempre com um dashboard de execução, várias execuções, mudança aí durante a madrugada, a gente fazia isso junto ao K6, e foi uma experiência muito boa, né? E aqui eu queria complementar. Vocês lembram que eu falei agora há pouco sobre a importância de aproveitar o conhecimento que o time tinha ao longo da jornada deles? Que é esse item no envio da resposta em lote. A cada resposta precisava ser enviado para gravar no banco. Tá. Por quê? Mas o time sabia responder isso. Se a bateria do tablet tivesse acabado no meio da prova, o aluno conseguiria terminar em outro tablet ou em outro computador sem precisar começar a prova de novo, aproveitando o que ele já respondeu. O time tinha essa resposta. Então, qual foi o nosso trabalho aqui? De conversar, de falar sobre negócio e entender com o cliente. Ok, eu preciso realmente enviar de 1 a 1? Ou a gente pode enviar, por exemplo, de 2 em 2?
qual é a grande dor do aluno responder novamente a pergunta que ele acabara de responder numa eventual queda de bateria do tablet, ou uma queda de rede? O cliente não entendeu. Nenhum. Se vale a pena? Nenhum. Então, você tem, no mínimo, 40 requisições de resposta por aluno, que agora passam a ser 20, porque ele manda de 2 em 2. Mas isso vem de um aproveitamento do conhecimento do time, de saber desse negócio que a gente pôde, conversando com o time, entender. Lembra que eles estavam agora do nosso lado, a partir do Renascimento. Não era mais o time de arquitetura querendo resolver o problema que, abre aspas, eles criaram. Era o time de arquitetura ao lado deles, resolvendo o problema junto com eles. E eles abriram isso, mostraram essas questões, isso foram sendo resolvidas, inclusive em termos de negócio. Pode seguir, Mário. Obrigado, Rafa. Muitas perguntas podem ser feitas, tá? Mas por que a gente não usa cloud? Bom, primeiro porque não dava para usar cloud. Por que não usou isso? A gente tinha que trabalhar com o que a gente tinha dentro de um tempo curtíssimo e usar as ferramentas que a gente tem. Esse é o principal ponto aqui que leva do grande desafio, e o case é interessante por conta disso, por conta de ter que estar limitado a várias questões aqui, e inclusive numa infra local, né? Então isso é uma dificuldade. E o sexto desafio é a gente trabalhar né, toda a rede pública. A gente está falando aí de mais de 400 mil alunos fazendo provas junto, né? Então, aqui está duplicado, aqui, peço desculpa para vocês, mas basicamente a gente colocou a aplicação para rodar dentro de mais pods do Kubernetes, para a gente conseguir trabalhar isso, né? Colocou mais memória no banco, colocamos mais infraestrutura, separamos a aplicação, começamos a separar a aplicação em microserviços para que a gente conseguisse chegar de fato no objetivo de 13 mil requisições por segundo, era o suficiente já para a gente conseguir trabalhar, mas a gente foi além, que é a época do Império, né, Rafa? Pode seguir, por favor. A época do Império, então, a gente entra no Império onde a aplicação está estável, ela está totalmente fortalecida, ela continua evoluindo até hoje, e a gente entra aqui, basicamente, com um ponto bem importante. Pode seguir, Rafa. Onde a gente tem aqui, se você ama o que faz, está disposto a fazer o que for preciso, então está ao seu alcance. Valerá cada minuto que você passar sozinho à noite, pensando e pensando sobre o que projetar, sobre o que quer projetar e construir. Vai valer a pena, prometo. Wozniak, para mim, Wozniak, eu sou fã do Wozniak, então, para quem conhece ele aí, é uma frase que ele colocou. E, bom, basicamente, o que a gente tem aqui é os momentos que eu passei de madrugada junto com a equipe, nós passamos, né? E para poder pensar e projetar, porque eu sabia que isso valia a pena. Então, para mim, vale muito a pena, e o prazer que eu tenho de poder estar falando disso hoje, embora estivesse com muito medo quando eu estivesse construindo, porque valeu muito a pena a gente construir esse case, principalmente que tinha uma questão muito legal, que eu sempre fui aluno de rede pública, de ensino, e eu imaginava, a gente ouvia, o aluno não conseguiu fazer a prova, o aluno chorou, porque o aluno pequeno lá das séries iniciais, ele chorou, foi para casa, contou para o pai dele e ficou chorando, e a gente recebia isso. Então tinha um peso muito importante para a gente fazer uma aplicação realmente importante, não só para a questão técnica, mas para a questão também aí de se olhar, de ver um pouco do teu reflexo nesses alunos e entender um pouco quão importante eles estavam passando em época de pandemia também. Por isso que foi importante para mim, essa frase me guiou durante esse processo. Pode seguir, Rafa. Bom, o que a gente fez aí para a gente alcançar aí quase 400 mil alunos, né, no último momento? A gente mudou vários serviços que estavam em REST para GRCP, que é uma maneira diferente da gente fazer comunicações. Então, a velocidade ele aumentou pelo menos em 2 vezes aí, no que tange a trafegar dados, no que tange a mobilizar aí todos os recursos que já estavam super rápidos em questão de cache. Então, a gente aumentou significativamente. Quebramos os serviços que eram monolitos em microserviços a partir da semana 10, né?
Priorizamos várias filas que estavam no RabbitMQ, filas priorizadas para serem processadas em vez de outras filas, e começamos os testes via Cypress, porque a qualidade a gente não tocou em nenhum momento. Então, para a gente garantir que toda a questão dos bugs que a gente não criou, e testes de unidade automatizados dentro de um pipeline, a gente criou um processo junto com o Cypress, entre outras práticas que não vai dar tempo de a gente falar aqui, mas a gente realmente aplicar a solução, né? E aí a gente fez o último teste de solução com mais de 180 máquinas no Kubernetes, instâncias no Kubernetes, e a gente basicamente, pelo último registro que a gente teve no Ingress, antes da gente derrubar toda a infraestrutura da prefeitura, bateu 15.200 e alguma coisa requisições, aí ela caiu. Era o limite que a gente tinha da infraestrutura local, né? Então a gente conseguiu derrubar e sair basicamente de 40 transações por segundo, que provavelmente são muitas aplicações que a gente faz no dia a dia, e tá tudo certo, porque elas atendem, sair para uma aplicação de realmente 500 mil de alunos da quinta maior cidade do mundo, e numa época onde todo mundo estava usando internet, celular. Isso virou notícia depois, né? Isso virou notícia tanto dos problemas resolvidos, quanto notícia depois, quando as provas foram aplicadas, porque ela virou um case realmente. E até hoje, essa prova nessa grande cidade, ela é executada com essa aplicação, com uma evolução também aí da gente poder ter o ensino digital. Então, a gente participou, a Forceps, realmente, do processo de digitalização da cidade, não da melhor maneira, mas em 10 semanas a gente conseguiu mudar o contexto da digitalização de fato nessa grande cidade do Brasil aí, e uma das maiores do mundo, tá? Lembrando que 15 mil requisições, a aplicação ainda estava respondendo. Caiu tudo depois que a gente insistiu em mais um pouco. Então, a gente sabe que 15 mil era o limite saudável da aplicação. A partir disso, já não tinha mais o que fazer. Bom, gente, assim a gente termina a nossa apresentação. A gente podia começar do final, dizendo que a gente já fez uma aplicação, colocando Redis, cache, aplicação, mas a gente decidiu trazer o case basicamente para a gente mostrar o que a gente passou, e é o que muito de nós passamos, servindo serviços para os nossos clientes, né? Então a gente fica à disposição, caso tiver perguntas, aí a gente vai com prazer responder. Gente, canal aberto aí, agora é a hora. Pode, vai lá, Vladimir. Opa, boa tarde, Fala, pessoal. querido Vlad. Eu acho que a minha dúvida e a do Guilherme é a mesma. A gente quer saber a estratégia de sharding que foi utilizada. A gente utilizou shards com turmas, tá? Então, a gente tinha turmas basicamente voltadas no banco de dados, então a gente quebrou em turmas, tá? Turmas do 9º ano, da período da manhã. Então, a gente fez essa quebra, não lembro quantos shards deu, tá, Vladimir? Mas deu bastante shards, mas a gente quebrou em turmas, e cada turma tinha ali cerca de 30, 40 alunos, então a gente quebrou em shards dessa maneira. Que é basicamente a lógica. A pergunta do Vladimir é: qual lógica a gente utilizou para quebrar os shards? A gente podia ter várias por escola, por turma, por período, e a gente quebrou por sala de aula, basicamente. Tá? Isso foram tentativas, né? A gente foi evoluindo e chegamos ao final de que turmas tinham uma resposta melhor ao que a gente precisava. Começamos com as unidades, né? As regiões escolares, que eram 13, era muito grande. Reduzimos para a escola, tentamos fazer por ano, e, por fim, a gente chegou nessa granularidade de turma. Carlos? Olá, boa tarde. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu tenho uma dúvida em relação a como que foi feito o carregamento inicial do cache aí do Redis, que isso geralmente é um tendão de Aquiles aí quando você faz o primeiro carregamento dele. Queria saber como que vocês fizeram. Bom, o que a gente fez foi o seguinte: é uma tarefa um pouco tupiniquim assim, mas basicamente a gente aqueceu, né? O que é aquecer? A gente simplesmente mandou uma carga de dados do que seria imutável. Por exemplo, turma, né? Em vez de eu ir lá no banco de dados, fazer 3, 4 joins para poder pegar e montar uma turma que é imutável, basicamente a gente mandou o comando para o cache, né? Antes de subir a aplicação, e esses dados ficaram aquecidos lá dentro
com um TTL para poder utilizar durante todo o período de 3 horas, tá? Então, quando a gente fala de aquecer, a gente teve 2 estratégias. A primeira foi essa, a gente mandou todas as informações para o Redis, sem ter que eu consultei, não tenho, então eu aqueço. A gente aqueceu antes de ter esse processo todo, para que a primeira experiência do primeiro aluno não fosse dificultada, e outras experiências aí sim a gente fez. Não tem informação, vou no banco, aqueço o cache, e aí sim, aí volta o fluxo, tá? E outro processo, pode falar, Rafa. Cada necessidade, né, cada gargalo que a gente via através do APM, baseado na jornada do usuário, na regra de negócio, na experiência do time, a gente trazia uma estratégia diferente. Por exemplo, as perguntas e respostas de cada prova, no momento zero, lá na Idade das Trevas ainda, ele era todo aquecido, porque a gente estava com grupos de alunos definidos, né? A gente sabia que naquele dia acontecia a prova do 6º ano em tal momento, então a gente conseguia montar isso. Depois a gente foi evoluindo a estratégia de cache para coisas diferentes. Eu acho que todos os alunos sempre ficaram em cache até hoje, aquecidos, turmas são aquecidas, escolas são aquecidas, questões talvez não mais, talvez seja aquecido na turma, quando a prova da turma é liberada, não é no mesmo momento. Então, eu tenho até hoje, até a última vez que a gente olhou esse sistema, ele tinha momentos diferentes de aquecimento de cache, momentos de cache sobre demanda, cada um com sua necessidade, sem ter uma coisa generalista.